vamos continuar, então, falando sobre Aristóteles. Eu lembro que já na aula anterior eu havia exposto para vocês que Aristóteles, ele retoma muitos pontos da estética de Platão, mas que ele também altera ela consideravelmente. Por quê? Porque ele também extrai elementos da estética do Górgias, que era um retórico sofista da época de Platão, e com isso ele elabora toda uma nova concepção de estética. Inclusive ele toma aquele termo que eu tinha falado para vocês, poética, e dá-lhe um novo significado. Qual é esse significado? A poética de um simples fazer, um fazer básico, se torna um saber, um fazer e um saber criativo. Então, hoje nós vamos usar para a nossa aula o texto da professora Katrin Rosenfield, A Estética, na parte sobre Aristóteles, nas páginas 17 em diante, porque daí vocês vão poder acompanhar mais o livro, que talvez esteja faltando isso, algo mais próximo à literatura que vocês estão estudando. Então, quando eu digo para vocês que Aristóteles, né, que vocês lembram, ele não é grego, ele nasceu em Estagira, na Macedônia. Depois ele morreu numa ilha chamada Calcis, que a ilha se chama Eubeia. Bom, então, Aristóteles, ele elabora uma nova estética. Como é a estética que o Aristóteles elabora? Sim, ela continua tendo bases, ou seja, elementos platônicos e elementos gorgianos, mas de qualquer forma, ele acresce outras concepções. Por exemplo, ele abandona um tanto quanto o idealismo do Platão e ele adota algo mais da vida cotidiana, algo existente, não algo real, não mais algo tão idealizado. E nesse sentido, então, é que se pode dizer que a estética aristotélica ela tem uma objetividade. Por quê? Porque ela analisa obras existentes na realidade grega daquele momento. Além disso, se pode observar que a estética do Aristóteles, ela possui um naturalismo. Naturalismo exatamente por isso, porque ela não tem aquela concepção de dois mundos, ela busca o belo na natureza, no sentido de aqui conosco, entre nós, nos homens, e não mais dividindo em dois mundos. Nesse sentido, é que se pode dizer também, então, que Aristóteles não é totalmente gorgiano, ou seja, ele não adere aos sofistas. Por quê? Porque ele não utiliza aquilo que nós podemos chamar de patos teóricos, ou patos retórico, desculpe, ou seja, ele não visa que seus personagens demonstrem virtudes, caracteres ou que passem qualquer lição ética, moral ou qualquer coisa. Também ele não gosta de efeitos como cenografia, figurino, por isso ele não gosta de catástrofes nas obras de arte, porque ele diz que isso afasta o espectador dos sentimentos trágicos que eu já tinha começado a falar para vocês. Então, nesse sentido de busca da melhor arte, né, vivenciada na realidade, é que ele encontra na tragédia a melhor forma de expressão artística. Por quê? Porque ela consegue levar ao prazer e deste prazer ao conhecimento. Né? E também aí ele percebe que a tragédia ela demonstra a poesis criativa da forma mais elevada, né? Mais elevada do que a própria historiografia e que a ciência. Depois nós vamos ver no texto do Aristóteles, né, na Poética, como ele expõe isso, né, na tradução para o português. Certo? Bom, outra coisa que ele faz, né, então, por um lado, ele não se aproxima do retórico, daquele patos retórico, daquele excesso de sentimentalismo ao qual recorrem os sofistas, Górgias, inclusive, mas também ele não cai naquilo que Platão faz,
né, que é acreditar que a mímesis é uma simples repetição, é uma simples imitação, e uma imitação ruim, daquilo que é dado por meio da arte. Então, para Aristóteles, a mímesis, ela toma um novo significado, e a gente ainda pode dizer que a mímesis é uma imitação, mas não mais naquele sentido de uma imitação que leva à confusão, que leva à irreflexão, que leva à ilusão, ou seja, que tira o nosso espírito da atividade e coloca ele numa passividade improdutiva. Não? Então, a mímesis, para Aristóteles, ela também é uma imitação, mas ela é uma imitação que permite uma progressão do espírito, ou seja, daquela passagem do sensível para o intelectual, há uma mudança qualitativa. E isso é importante. Então, nós temos a professora Catherine dizendo que a mímesis, ela é uma imitação que trata das virtualidades ou potencialidades da experiência humana. Ou seja, a mímesis, para Aristóteles, ela é importante porque ela realmente gera uma experiência estética verdadeira. Certo? Bom, continuando. Então, a tragédia possui essa finalidade, que é unir o afetivo e o intelectual, e faz isso a partir dos sentimentos trágicos. Quais são? Terror e piedade, e não outros. Não existe outros sentimentos trágicos que levem à catarse como esses dois, terror e piedade. Então, são sempre esses, não há alteração. Pode mudar os personagens da tragédia, os temas da tragédia, pode mudar o lugar da tragédia, o tempo da tragédia, mas o objetivo final, segundo Aristóteles, da boa tragédia, como Sófocles fazia, é chegar a um equilíbrio entre o emocional, ou seja, entre as paixões, e o espiritual. E quando se consegue esse equilíbrio, o que se consegue obter? O que se sente? Se sente aquela eudaimonia, né? Então, quando ocorre a fusão, a harmonia do belo contemplado e do bem demonstrado por meio da ação do herói, acontece que quem está assistindo, o espectador, ele passa a ter um sentimento diferenciado, um sentimento qualificado. Ou seja, ele está assistindo a encenação e ele sente terror e piedade. Terror porque ele se dá conta que ele poderia estar no lugar do personagem principal, do herói, e então ele fica tomado por um sentimento de terror que passa do simplesmente recebido, mas ele, inclusive, Aristóteles expõe que chega a causar tremor, suor e outras coisas, porque de certa forma o espectador se coloca no lugar daquele que está sofrendo e ele pensa assim, poderia ser eu a fazer isso, ou seja, poderia ser eu a ter feito escolhas que não levaram à melhor das conclusões. Eu tomei decisões e eu fiz coisas, eu posso agir de forma como o herói trágico e ter essas consequências nefastas como ele. E aí depois vem a piedade, né? Depois que passa esse primeiro sentimento de terror, vem o sentimento de piedade pelo desfecho, pelas consequências que o personagem principal ou o herói vai sofrer. Então, esses foram escolhidos por Aristóteles por ser aqueles dois sentimentos que levam à catarse. E essa catarse, quando ela acontece, ela leva à eudaimonia. E vejam bem, vocês devem se perguntar assim, mas se o teatro tinha, 400 pessoas, todos eles sofriam a catarse? Se vocês virem nas imagens das tragédias, né, claro, foram feitas posteriormente, mas elas demonstram que tinha gente que ia lá para conversar, tinha gente que ia lá para ver os amigos, que tinha pessoas que iam lá para namorar, que tinham pessoas para ir lá, enfim, né, dormir e outras coisas do gênero. Apenas algumas ficavam atentas suficientemente para sentir a catarse. Mas esse não é o problema que toca Aristóteles. Aristóteles está preocupado com aquele que está atento, aquele que tem a capacidade de vivenciar
esses sentimentos trágicos e com eles fazer essa purificação. E uma segunda questão interessante que vocês devem se perguntar é, bom, se na Grécia apenas um pequeno número de pessoas eram cidadãos, eram só esses que poderiam assistir à encenação das tragédias? A resposta é não. Tá? A tragédia, o teatro grego ele era franqueado. A assistência das tragédias era aberta ao público, significa que os escravos podiam ir, as mulheres podiam ir, os anciãos podiam ir, os cidadãos, os estrangeiros. Né? Então, ela era uma arte aberta a todos, mas como diversão, e para alguns ela era mais do que isso. Ela era aquela possibilitadora de algo maior. Tanto que tem um texto do Verdun e do Vital-Naquet, onde eles mostram que a primeira vez que foi encenada uma tragédia na Grécia, o Solon ficou muito irritado e disse que as tragédias encenadas e bem compreendidas causariam convulsões sociais, causariam revoltas. Mas não é isso que ocorre, porque uma grande maioria, nós sabemos que não chegam a esse processo de catarse porque não se mantém ligado ao enredo. Dessa forma, eu fiz um certo resumo das coisas, dos itens principais que tem no livro da professora Catherine, junto com aquelas explicações da segunda aula que vocês precisam retomar. Eu também li algumas coisas do livro sobre a estética em francês, que vocês sabem que normalmente eu utilizo, e posso dizer para vocês que não há grandes coisas a mais, grandes dados a mais sobre a estética em Aristóteles do que isso. Tá? Mas me chamou a atenção quando essa professora francesa, ela usa termos mais modernos, termos mais atuais, para dizer que a mimes é uma ficção e não uma simples imitação. E isso é bom para nós memorizarmos, porque se a palavra é a mesma, tanto em Platão quanto em Aristóteles, então, a gente pode dizer assim que ela é um fazer produtivo, mas também nós podemos dizer que ela é uma ficção que tem um objetivo maior. E a vantagem de nós podermos falar sobre a mímesis, sobre a tragédia, né, e essas coisas, é porque nós já estudamos a tragédia de Édipo, que é essa que Aristóteles está se referindo. Né, porque eu já falei para vocês, vou repetir, Sófocles é o maior tragediógrafo segundo a concepção de Aristóteles. E continuando, então a professora Carol, ela diz que o ser ficcional é algo crível, possível, pois imita a natureza e gera prazer nos efeitos, no experimentar com distância, purificando, purgando, liberando as paixões, ou seja, gerando a catarse. De certa forma, é aquilo que eu tinha acabado de falar, né? Então, o que tem que acresce, e é importante aqui, é que para Aristóteles, a tragédia, ela não imita, ela não explica, ela não narra o que aconteceu, mas ela expõe como algo poderia ter acontecido. E quando ela cria essa ficção, ela nos permite, a partir do que já é conhecido pela tradição, mas agora é representado no palco, pensar em possibilidades múltiplas. E isso é importantíssimo para o nosso espírito, porque nós temos uma tendência a adotarmos uma explicação, uma possibilidade. E a tragédia mostra amplas possibilidades. Então, além de gerar os sentimentos trágicos, a catarse e, enfim, no final, a sensação de felicidade, nós temos essa flexibilização do intelecto, nós temos a flexibilização do pensamento, ou seja, nós vamos criando, nós vamos nos adaptando para, quando nós temos uma situação, pensar em diversas possibilidades e não ficarmos dogmatizados achando que cada problema tem apenas uma situação, ou cada situação tem apenas uma possibilidade de saída. Então, retomando, a arte aristotélica para essa professora não possui metafísica ou ética, ou seja, ela procura gerar esse sentimento e desse sentimento essa alteração qualitativa no indivíduo e não trazer uma liçãozinha de moral ou algum exemplo a ser seguido, muito pelo contrário, ela mostra muitas vezes, né, que
não devemos agir por impulso, como a Édipo agiu quando encontrou aquela caravana na estrada e acabou matando todas aquelas pessoas. E por fim, né, eu já tinha começado a falar para vocês sobre as 3 partes que são imprescindíveis em uma tragédia. Quais são? O sistema de fatos e feitos. As traduções trazem um pouco diferente isso, mas em grego é sístasis pragmaton, né? Sistema de ação, de praxis. Por isso que foi traduzido por fatos e feitos. E ali então, Aristóteles explica que para um ser humano aproveitar bem a tragédia, ela tem que ter início, meio e fim. E esse início, meio e fim tem que ser contínuo, tem que ser compreensível pelo espectador. Isso quer dizer que não pode fazer saltos, não pode fazer mudanças de personagem sem haver todo o entrelaçamento entre o que acontece, porque senão o espectador não vai conseguir seguir, né, aquele raciocínio que o poeta trágico está querendo que ele faça para chegar aos sentimentos trágicos. Tá? Então, primeira coisa importante é essa organização dos fatos e dos feitos de uma forma que o espectador consiga acompanhar. Então, Aristóteles diz que isso também tem relação não só com a lógica e a sistematização, mas tem relação também com o tempo. Por exemplo, uma tragédia não pode demorar 2 ou 3 dias. Tá? O ideal é que ela comece e termine no mesmo dia, que não tenham grandes intervalos, porque quanto mais se dispersar o espectador, menos ele vai conseguir acompanhar os detalhes, os entrelaçamentos que são necessários para chegar ao momento da peripeteia. Vocês vão ver que nas traduções não é esse termo que aparece. Aparece o termo peripécia. Mas nós sabemos que esse termo no português, peripécia, não significa a mesma coisa que Aristóteles. Aristóteles ele entende a peripeteia como um momento de reviravolta, onde aquele personagem que era feliz passa para a infelicidade, ou da honra para a desonra, não? Sem que ele tenha realmente consciência, noção, saber sobre o que aconteceu. Então, a peripeteia ela pode ser entendida também como uma reviravolta no entrelaçamento, no decorrer da tragédia. E aí, essa peripeteia, essa reviravolta, ela acontece porque há um terceiro elemento imprescindível à tragédia, que é o reconhecimento. Ou seja, quando o herói passa do não saber o que acontecia para o saber. Então, vamos pegar de novo o exemplo do Édipo, porque vocês já conhecem. A peripeteia acontece quando o Édipo passa do salvador de Tebas para o aniquilador de Tebas. Ele passa do rei de Tebas para aquele que trouxe a peste a Tebas, por causa que ele matou o pai, casou com a mãe e criou família com a mãe. E o reconhecimento acontece junto com a peripeteia, porque o Édipo ele descobre o que foi que ele fez. Ele não sabia que aquele que ele havia matado na estrada era o pai, e ele não sabia que aquela com quem ele tinha se casado era a mãe. Então, é a passagem do não saber para o saber. E então, ele reconhece que ele agiu mal e que se ele agiu mal, ele vai ter que responder por isso. E esse conjunto, então, da sístasis pragmaton, a peripeteia e o reconhecimento levam aos sentimentos trágicos e deste se vai gerar a catarse. Muito bem. Então, agora nós já temos todos os pressupostos teóricos para que nós possamos adentrar no texto. Eu fiz uma seleção de alguns trechos da obra poética, vocês precisam ler todo. Vocês podem dizer que o livro está incompleto e que nós não conhecemos a segunda parte, mas de qualquer maneira, alguns trechos da poética são importantes de serem lidos para que nós vejamos, possamos ver e sentir e ler, enfim, como é que a tradução nos demonstra aquilo que Aristóteles pensava, certo? Então, vai ser que vocês vão receber o texto, vocês podem me acompanhar
Tá? Eu começo pelo livro 2 da Poética, onde o subtítulo é Espécies de Poesia Imitativa, classificada segundo o objeto da imitação. Aristóteles certamente não tinha feito essas subdivisões são posteriores para facilitar a nossa leitura e compreensão. Então, eu escolhi o parágrafo 7 para que nós comecemos a leitura. Por quê? Porque Aristóteles escreve: mas como os imitadores imitam homens que praticam alguma ação? Tá? É melhor se tivesse escrito a mimesis representa homens em ação e estes necessariamente são indivíduos de elevada ou de baixa índole, porque a variedade dos caracteres só se encontra nessas diferenças, ou seja, de índole. E quanto a caráter, todos os homens se distinguem pelo vício ou pela virtude. Bom, isso é ética aristotélica. Necessariamente também sucederá que os poetas imitam homens melhores, piores ou iguais a nós. Tá? Ou seja, Aristóteles, se mantém na realidade. O que eu gostaria que vocês mantivessem é que a mimesis representa homens em ação, tá? E não inventa, no sentido faz fábulas. Tá? Ela faz algo que é verossimilhante. No parágrafo 9, nós encontramos escrito: pois a mesma diferença separa a tragédia da comédia. Procura a tragédia, imitar os homens, a comédia, imitar homens piores, e aquela, a tragédia, os melhores do que eles ordinariamente são, das operações, operando e agindo elas mesmas. Ou seja, continua mais uma vez, o que está em questão é a ação, tá? Porque o caráter pode ficar escondido, mas a ação não. A ação vem a público e passa a fazer parte do mundo humano. Continuando, consiste, pois, a imitação nessas três diferenças, como ao princípio dissemos, a saber, segundo os meios, os objetos e os modos. Por isso, num sentido, é a imitação de Sófocles a mesma a de Homero. E aqui, vejam, né? Aqui já tem uma diferença de Platão. Platão denegria a imagem de Homero. E Sócrates e Aristóteles coloca no mesmo patamar, no mesmo nível que a arte de Sófocles. Ou seja, ele valoriza Homero. Continuando, porque ambos imitam pessoas de caráter elevado, né? E no outro sentido, é a mesma a de Aristófanes, pois ambos imitam pessoas que agem e obram diretamente. Ou seja, é importante, ou seja, a encenação é importante porque mostra as ações, e não um ethos, não um caráter. No livro 4, A Origem da Poesia, Causas, História da Poesia Trágica e Cômica, nós podemos ler o seguinte no parágrafo 13. Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. Né? A poesia é o fazer poético, e não a literatura, não a poesia rimada como nós entendemos, mas a literatura como um todo. O imitar é congênito ao homem, e isso é importantíssimo. O imitar é congênito ao homem, e nisso difere dos outros viventes, pois de todos é ele o mais imitador, e por imitação aprende as primeiras noções, e os homens se comprazem no imitado. E é por isso então que a tragédia toma essa importância tão elevada no pensamento do Aristóteles. Continuando, sinal disso é o que acontece na experiência. Nós contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância. Aí vocês têm que lembrar de que o que é o contrário do belo. No 17, né, pulamos um pouco. 17. Mas Homero, tal como foi o supremo poeta do gênero sério, pois se distingue não só pela excelência, como pela feição dramática de suas imitações, assim também foi o primeiro que traçou as linhas fundamentais da comédia, dramatizando não o vitupério, mas o ridículo. Como vocês veem, eu deixei esse parágrafo para que vocês vejam ele mais uma vez elogiando Homero e não o denegrindo. No livro 6, parágrafo 27. É, pois, a tragédia, imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos distribuídos pelas diversas partes
do drama é uma má tradução, porque drama é um tipo de literário que vem depois da comédia, ou seja, quando a tragédia já tinha entrado em plena decadência. Imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. Duas coisas importantes, então. Quando ele fala assim que a linguagem é ornamentada, ele quer dizer que não se usam apenas as rimas, mas as metáforas e outras figuras de linguagem. E vejam, aquilo que eu disse no início, não é ornamento em matéria de cenário, não é em matéria de acontecimentos sangrentos ou coisas cruéis ou coisas do gênero, mas sim é na linguagem, nas espécies de ornamento distribuídos nas diversas partes. Ou seja, cada parte tem que ter a sua graça, tem que ter algo que vá continuamente mantendo a atenção do espectador. E depois vocês viram que ele já cita ali o terror e a piedade, né? Purificando as emoções. E aí o 20 ele continua. Digo ornamentada a linguagem que tem ritmo, harmonia e canto. E o serviço separadamente de cada uma das espécies de ornamento significa que algumas partes da tragédia adotam só o verso, outras também o canto. Ou seja, não é obrigatório. Existem algumas coisas, algumas maneiras de elaborar uma tragédia que não são rigorosas, que o poeta ele pode usar a sua criatividade. Mas tem algumas partes que são fixas, porque senão não se mantém a atenção do espectador e não se chega aos sentimentos e à catarse, aos sentimentos trágicos e à catarse. Pulamos o 29 e vamos para o 30. E como a tragédia é a imitação de uma ação e se executa mediante personagens que agem e que diversamente se apresentam, conforme o próprio caráter e pensamento, porque é segundo essas diferenças de caráter e pensamento que nós qualificamos as ações, ou seja, é pelas ações que nós podemos perceber quem o nosso herói é. Daí vem, por consequência, serem duas as causas naturais que determinam as ações, pensamento e caráter. E nas ações, assim determinadas, tem origem a boa ou má fortuna dos homens. Ou seja, não é por aquilo que eu penso que eu vou sofrer boas ou más consequências, mas sim é por aquilo que eu faço, né? E é isso que está em questão nesse momento, como eu já havia falado para vocês, que o herói, ele erra e acerta. Ele recebe, então, como consequência de suas ações, boa fortuna ou má fortuna, boa sorte ou má sorte. No 32, porém, o elemento mais importante é a trama dos fatos, né? Ou sístasis pragmatos, ou sistema de fatos e feitos. Pois a tragédia não é a imitação de homens, mas de ações e de vidas, de felicidade e infelicidade, mas sempre com a base na felicidade ou infelicidade. E isso reside na ação. E a própria finalidade da vida é uma ação, não uma qualidade. Ou seja, não é um ethos que se visa, mas se visa a ação. Ora, os homens possuem tal ou tal qualidade conformemente ao caráter, mas são bem ou mal aventurados pelas ações que praticam. Daqui se segue que, na tragédia, não agem as personagens para imitar caracteres, mas assumem caracteres para efetuar diversas ações. Então, a ênfase está no agir humano. Pulamos um pouco. Quanto ao espetáculo cênico, de certo, que é o mais emocionante, mas também é o menos artístico e menos próprio da poesia. Na verdade, mesmo sem representação e sem atores, pode a tragédia manifestar seus efeitos. Além disso, a realização de um bom espetáculo mais depende do cenógrafo do que do poeta. E quando se fala disso, se pode fazer uma comparação com os filmes atuais, aqueles que são bastante comerciais, que se chamam de hollywoodianos, e ver o que mais tem valor lá, se é o enredo ou se são os efeitos especiais, o som, o movimento, as cores, as luzes, né? Aristóteles certamente diria que isso é o menos importante, que para ele o que mais importa é a atividade do poeta, porque ali é que realmente tem, segundo Aristóteles, a criatividade, né? A produtividade da imaginação e do fazer daquele poeta trágico.